Olá minha gente, tudo bem com vocês? Olá, fala para vocês a Safira Jaime. Bem-vindos ao primeiro episódio do meu canal. Dizer-vos que temos novidades, coisas boas, então se inscrevam no canal, que o conteúdo dessa página vai ser impactante para a vossa vida. Deixem vossos likes, inscrevam, partilhem, não é? Assim vai mandar a informação ao YouTube que o conteúdo é bom e assim vou crescendo com vocês também. Hoje a gente vai falar acerca da Jarda. Um tema bastante importante, crucial para nós assim podermos a cada dia falar e entendermos esse fenômeno de sociedade. Jarda é um processo que consiste, não é, em inserção de fármacos, desde injetáveis e não só, para ganho de massa corporal ou a crescer os glúteos femininos, precisamente. Falando de uma forma mais aberta, Jarda é colocar ou injetar produtos, não é, ou substâncias para avantajar os glúteos. Dizer-vos que uma das causas principais para este fenômeno que tem impactado a nossa sociedade é a questão do imediatismo dentre as nossas jovens, é a questão de problemas psíquicos, muitas das vezes, e a pressão social. Por que eu digo que a Jarda é um problema? E é um problema que acaba acometendo mulheres que têm problemas psíquicos ou problemas no fórum emocional. Porque toda aquela pessoa que tem um emocional fraco deixa-se levar por todo aquele meio que ela está inserida. Então, isto é um problema de alguém que tem, por exemplo, autoestima baixa, crise de ansiedade ou propensão à depressão. E não só, também o imediatismo. O imediatismo é aquela do querer tudo para ontem, querer tudo para hoje. Então, você acaba cedendo mais aos encantos e à pressão social, que é aquela imposição que o teu meio acaba inserindo para ti, assim você vai ceder à mesma pressão. A Jarda não tem nenhuma vantagem. É um processo puramente complicado que acaba desenvolvendo problemas médicos, complicações em saúde, desde várias doenças, várias patologias, inflamações, edemas, morte do tecido, ataque cardíaco e muitas outras patologias. A Jarda basicamente consiste na inserção dessas substâncias. E quais são essas substâncias? Essas substâncias maioritariamente são substâncias, não é, que são contrárias, não é, à medicina, são contrárias ou não são de uso aprovado. São substâncias de origem duvidosa, em quantidades de origem duvidosas, ministradas ou administradas por profissionais de origem duvidosa. E o que é que eles utilizam maioritariamente? Desde anabolizantes, usam testosterona, que é um hormônio masculino. No caso, as mulheres usam isso porque é um hormônio contrário, não é? Que o corpo da mulher em si não produz esse hormônio, então acaba, não é, causando essa sensação de agente estranho e, por sua vez, esse aglomerado, essa inflamação constante. Usam caldo de cozinha, sim, pasmem, as pessoas chegam até o ponto de usar caldo de cozinha para assim poder avantajar os glúteos, porque são métodos baratos e de origem duvidosa que acabam sendo mais acessíveis para todos os bolsos. Imagina comigo, você utilizando um caldo de cozinha para fins de ganho de massa, precisamente avantajar os teus glúteos, claramente que esse processo a posterior te trará vários problemas de saúde e muitas complicações. O que é que acontece quando a gente tem uma complicação com o processo da Jarda? Primeiramente, começamos ali que nós temos alertados que é uma substância estranha dentro do nosso corpo. E o que acontece? O nosso corpo adapta-se a situações que nós deixamos ele acometer. Por exemplo, se você toma muito álcool, o teu corpo uma hora vai criar, não é, tolerância à mesma substância. Ele vai se adaptar com o tipo de informação que constantemente tu estás a passar para o teu corpo. É a mesma coisa com a Jarda. Só que a diferença ali onde surgem as complicações, mas previamente as complicações acabam surgindo devido à falta de adaptação da substância no nosso organismo. Como é que é isso, Safira?
é uma substância que o teu corpo não sintetiza, o teu corpo não processa essa substância. E obviamente, por ele não se distribuir em diversas partes, entrar na corrente sanguínea e indo aderindo ao teu organismo, criar um equilíbrio, eu diria assim, de uma forma mais clarificada, ela acaba se amontoando num lugar específico. Então, depois dos glúteos, olhando para a questão anatômica, a substância decai para as coxas. Por isso é que, maioritariamente, os casos de complicações de jarda que nós já tivemos, as pessoas reclamavam de dores intensas nas coxas, porque é onde a substância vai inclinar-se. Então, é um processo no seu todo. Não vais dizer que hoje tu vais jardar. Pode ser que o teu organismo esteja lá em cima, a tua saúde imunológica esteja boa e você vai conseguir lidar com a substância por algum tempo, mas depois isso pode vir a complicar. E caso de outras mulheres que, podem fazer o uso desde o princípio, ter já uma alergia ou uma intolerância à mesma substância, porque são diversas substâncias. Até mesmo combustível, água de bateria, utiliza-se para esses fins. E normalmente esses profissionais são profissionais duvidosos que não vos explicam o processo todo de como isso realmente acontece. Ele pode pegar, por exemplo, uma água de gasolina, injetar no teu corpo, você criar uma intolerância, tu não sabes o que estão a injetar. Primeiro, que vocês vão em sítios duvidosos, não sabem o que está a ser ingerido no vosso corpo, não sabem qual é o efeito colateral, porque vou-vos dizer uma coisa com propriedade, por ser profissional de saúde, toda droga tem um efeito colateral no nosso organismo. Até aquelas drogas comprovadas, os fármacos com prospectos, tudo tem um efeito colateral no nosso organismo. E quando a gente desconhece esse efeito, pior ainda. O que acontece? Se tu, por exemplo, tomas um paracetamol, ali a mensagem que vem no prospecto do medicamento diz que pode te dar náuseas, pode te dar tonturas, óbvio. Então é a indústria farmacêutica te dizendo que este medicamento que estás a comprar vai curar sim a tua dor, vai curar sim a tua febre, mas vai te dar um efeito colateral. E o mais grave, que nós temos que olhar para esse ponto, é que as pessoas não procuram informação quando são coisas que até mesmo elas sabem que é errado. Ela não quer informação, porque normalmente quem jarda é aquela pessoa que já foi incentivada por uma outra pessoa que já jardou. E olhar para a pessoa em si, dizer, então ela está boa, dizer-te uma verdade, todo organismo é um organismo e a forma que ela vai se adaptar é diferente da tua. Então, melhor consciencializar-nos para assim podermos entender qual é este fenômeno. Precisamente, ali tu vais, por exemplo, não sabes qual é a substância que ingeriram no teu organismo, não sabes qual é o efeito colateral. E depois o estilo de vida que tu vais levar ao decorrer ou ao utilizar essa substância ou essas substâncias vai ditar o tempo ou a qualidade de vida que tu vais ter a posterior. Vocês não praticam exercícios físicos, são sedentárias maioritariamente e depois começam a surgir vários efeitos colaterais, porque o sedentarismo acaba mobilizando e abrindo abas ou deixando-te mais propensa a desenvolver inchaço, inflamação, manifestação de secreções purulentas, pus e não só. E tudo isso é muito importante. Então nós precisamos nos consciencializar para assim podermos perceber realmente o que se passa. Eu falo para você, mulher que pensa em fazer. Eu falo para você, mulher que já fez e se arrepende. E eu falo para você, mulher que pode ser uma possível vítima, desta pressão social, deste imediatismo ou mesmo de alguma brecha que a tua mente pode deixar-te cair. Então eu falo para vocês. Eu estou aqui para vos alertar, não para vos julgar, nem mesmo ditar o que vocês fazem da vossa vida. Mas é muito importante eu falar para vocês, sendo profissional de saúde, entendendo um bocadinho da área, eu aconselho-te a procurar opções mais viáveis. No intuito de você conseguir alcançar os teus objetivos. Porque pode-se dar sim o caso de pessoas que tenham transtornos alimentares, pessoas que tenham muita dificuldade para ganhar massa corporal, mas deixa-me dizer-te uma verdade, que tu sim conseguirás alcançar os teus objetivos se tu conseguires respeitar o processo. É o que eu falo sempre para as minhas clientes, falo sempre para as minhas pacientes. Eu estou sempre a dizer, nós precisamos respeitar o processo para que a gente consiga permanecer no topo. Se você não tem um processo, se você não consegue puginar, se você não consegue treinar, se você não consegue ter uma alimentação equilibrada e queres recorrer a métodos emergentes, eu vou te dizer uma verdade, tu vais prejudicar a tua vida posterior. Porque até mesmo aquelas que conseguiram se safar, não tiraram na totalidade a substância no organismo.
Se olharmos para as figuras públicas que optaram por essas práticas, elas não conseguiram tirar toda a substância. Então deixa-me dizer, se tu estás a pensar que não, eu se calhar vou fazer e depois vou tirar, nunca sai na totalidade. E sempre deixa uma lacuna, sempre deixa algum efeito. Você vai tirar a substância, mas vai ficar com problemas, por exemplo, hormonais. No caso das mulheres, tu podes não conseguir engravidar futuramente. Tu podes ter muitos problemas no teu ciclo menstrual. Tu podes ter muito desequilíbrio hormonal. Tu podes desenvolver muitas patologias, desde problemas no coração, diabetes e não só. Porque é uma explosão de hormônios, é uma substância estranha no teu corpo que tu não sabes qual é o efeito que vai te dar. Umas até nem conseguem mais andar devido à extrema dor que aquilo causa. Após cirurgia, tem de fazer fisioterapia e não só. Então tu tens de analisar e colocar na balança se realmente o que tu vais fazer ou recorrer a um método mais barato vai te custar mais caro a posterior. Nós temos que olhar também para esse fenômeno, porque tu podes dizer, eu quero uma coisa rápida e barata. Ok, essa opção, podes conseguir sim, aderindo a essas práticas, por exemplo. Mas o pós-jarda, como eu digo sempre, é muito mais caro em relação a, por exemplo, pagar uma cirurgia. Vamos colocar aqui na mesa. É muito mais fácil tu pagares uma cirurgia que vai te custar, por exemplo, 10 milhões de kwanza. Não está no bolso de toda a gente. Estou aqui só a dar uma estimativa. O que você vai gastar de jarda, por exemplo, dizer assim, vou revelar aqui o preço porque eu quero que vocês estejam bem consciencializados. Por exemplo, um método normal, compra-se umas ampolas na farmácia, não é, que te custa em torno de 4 mil a 5 mil kwanzas, compras uma seringa e vais para alguém te administrar. E normalmente essas pessoas que administram esses medicamentos ou essas substâncias não têm a noção da dosagem certa. Por isso é que você está sempre a ver alterações. Porque ele não sabe qual é a quantidade certa, porque não existe quantidade certa para ingerir esse medicamento ou essa substância. Porque essa substância não foi criada com a finalidade de avantajar os glúteos, mas sim com outras finalidades, e não só. Ali tu vês, ele vai usar o produto em ti, e depois tu vais pagar em torno de 10 mil kwanzas, por exemplo, ou 50 mil, vamos colocar assim. O pós-jarda vai te ser muito mais caro, porque tu tens de pagar ginásio, tens de pagar consultas periódicas, tu tens de visitar constantemente o fisioterapeuta, tu tens de fazer massagens constantemente, tu tens de evitar muito tipo de comida, não podes comer qualquer coisa, tens de ver. Então é uma série de situações que tu vais te submeter para assim poder conseguir um objetivo não muito confiável nem durável. Então nós também temos que olhar para o ponto da sociedade. Aquela sociedade que te pressionou outrora a usar o produto é a mesma que vai te discriminar quando tu assim já não puderes ficar. Porque vou te dizer, até para já tens de ter condições. Precisas de ter uma viatura, precisas de ter todos esses aparatos para poderes conviver com a nova realidade da tua vida. Então não tente entrar para essa realidade sem antes perceber verdadeiramente o que é isso. Ela vai te pressionar, ela vai te exigir, mas tu podes muito bem evitar. E como profissional, volto a frisar, não aconselho ninguém a aderir à jarda, porque é péssimo, tem diversos efeitos colaterais e dá um monte de disfunções no organismo. Então, para você mulher, deixo aqui um alerta. Muito cuidado com as escolhas atuais. O que você está a fazer hoje pode depois vir a te cobrar a posterior. Eu falei para vocês de uma forma mais clara, de uma forma mais aberta e não vindo com termos muito complicados, porque eu quero cativar a vocês para assim poderem perceber na maioridade como é isso realmente, o que é isso realmente. Não falar de forma que você não vai perceber a informação que eu estou aqui a passar para ti. Então, se você pensa em jardar, te aconselho, desista. Procura opções mais viáveis. Tu estás em África e tem muitas opções boas para assim avantajar os glúteos. Para você que me ouviu, deixa aqui um muito obrigado. Deixa o teu like no meu canal, inscreva-te, ativa o sininho e comentem bastante, deixem as vossas dúvidas, eu vou estar aqui para responder todas as dúvidas. E é isso, estamos aqui e espero que vocês estejam comigo no próximo episódio.